A palestra Autismo e Autoconhecimento. Como lidar com as adversidades que a vida te apresenta. Convidamos, então, o nosso colega Rafael Francisco dos Santos. Empregado dos Correios há 20 anos, Rafael é especialista em programação neurolinguística, terapeuta voltado ao autoconhecimento, tecnólogo em comércio exterior e estudante de psicologia. Pai atípico, traz para essa palestra sua vivência pessoal e sua reflexão sobre o autismo, o enfrentamento das adversidades e o desenvolvimento emocional. Seja muito bem-vindo. Tenham todos uma boa palestra. Rafael. E Papai Noel. Boa tarde a todos. Fico muito feliz que vocês estão aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar a minha história e as minhas vivências com vocês. A palestra hoje, ela não é sobre autismo, ela não é sobre correio, é sobre história de vida e como a gente vai lidar quando as adversidades que a vida te apresenta acontecem. Grave bem essa onda aqui, tá? Porque aqui, ó, eu coloquei aqui. Quem é você quando a onda bate? É uma analogia que eu fiz. Pode trocar aí. Porque essa história, ela começa em 2020. 2020, eu e a minha esposa, a gente se mudou aqui para Santa Catarina. Faceiros. Santa Catarina, praia, mar, qualidade de vida. Porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram. A gente chegou aqui em fevereiro, em trabalhar no CEI São José, que na época era uma das unidades com maior dificuldade do estado. A gente chegou em fevereiro, no mês de março, estoura a pandemia. Estourou a pandemia. A gente estava grávida, a Helena estava grávida, e a gente não conhecia ninguém. A gente não tinha rede de apoio. E, porventura, quando estourou a pandemia, aumentou a demanda de trabalho. A questão das encomendas, elas subiram para 500%. E o efetivo diminuiu pela metade. Então, eu estava num estado que eu não conhecia ninguém, que eu estava numa unidade difícil de gerir, no meio de uma pandemia, onde ninguém sabia o que ia acontecer, esposa grávida, e em meio a toda essa turbulência, pode apertar eu de mim. No mês de setembro, veio nosso menininho, Miguel. Então, para vocês imaginarem o contexto do que aconteceu e como estava acontecendo. Pode passar para o próximo. Miguel nasceu. A gente ficou muito feliz, mas ele veio no momento que eu estava com a minha mente bem complicada, vamos falar assim. Ela não estava 100%, porque era uma pressão muito grande de trabalho, uma pressão muito grande de casa. E quando o Miguel veio, a gente começou a desconfiar de algumas coisas. Porque ele não olhava nos olhos, a gente chamava ele pelo nome e ele não atendia. Ele demorou a sentar. Então, tiveram diversos sinais que acenderam um alerta na gente. Passou-se o tempo, a gente foi buscar um diagnóstico e a gente conseguiu diagnosticar ele, conseguiu laudar ele. Isso, com 1 ano e meio, a gente conseguiu laudar ele. Laudamos, autismo. E aí, junto com esse laudo, veio um mar de seraças. Por isso que eu disse para vocês prestarem atenção na onda. Porque ali veio um mar de seraças.
autismo, pandemia, todo mundo trancado. A gente foi em busca de tratamento. A gente foi no SUS, a gente foi na PAI, a gente foi na Fundação Catarinense, mas devido à pandemia, todos os atendimentos tinham parado. Então, os atendimentos ficaram 2 anos, e as crianças que já estavam em atendimento ficaram sem atendimento e iriam retornar. Então, os atendimentos estavam 2 anos atrasados. Então, a criança que entrou lá com 4 foi voltar a ser atendida com 6. E a fila era enorme. A gente não conseguia atendimento de jeito nenhum. O Miguel, quando ia para a escolinha, ele chorava muito. Isso no seu primeiro ano de vida. Mas não era um choro, gente. Era um choro incessante. Eu não sei como explicar para vocês. Ele chorava 1, 2 horas direto. Todos os dias eles ligavam para nós na escolinha para dizer para a gente buscar ele. Ele estava exausto. Eu chegava lá e ele estava vermelho. Vermelho de cansado, de tanto chorar. Então, e a gente sem entender o que fazer, como fazer, e agora como é que a gente vai ajudar ele. E até que a gente entrou na fila, a gente cadastrou na Unimed, e a gente entrou na fila do Projeto Aura. E lá a gente conseguiu tratamento para ele. Isso foi em janeiro de 2023. Então, em janeiro de 2023 ele começou o tratamento. Ele chorava muito. Teve um dia que ele teve uma crise que parou o condomínio. E a gente não sabia o que era uma crise. No meio da noite ele começou a chorar. Parecia que estava com alguma dor. A gente saiu com ele para o médico. Mas era um choro muito forte. E a gente, sem saber o que fazer. Pode passar por outro mundo. Então, o que nunca me explicaram foi como enterrar um filho ainda vivo. Um belo dia eu estou voltando do São José, vamos voltar. Eu cheguei em casa e a Helena estava ali sentada. Eu olhei ela, olhei o Miguel. Quando a gente soube do diagnóstico, nas primeiras semanas, a Helena chorou muito. Chorou. Porque quando tu suspeita uma coisa, tu tem a certeza, é outra. E eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa, olhei eles, sentei. Sentei na mesa da sala e comecei a chorar. Mas, gente, era um choro que eu nunca tinha chorado na minha vida. Mas depois desse choro, ali veio um alívio. Ali virou uma chave. Ali virou uma chave que o meu filho ideal, que a gente planejou durante a gravidez, que não tinha nenhuma comorbidade, que ele tinha morrido. Ali ele morreu. Para o meu filho real poder nascer. Que era o Miguel, autista, com as suas dificuldades e que precisava da nossa atenção. Falei que eu não ia me emocionar, mas para mim é muito difícil lembrar de tudo isso e não me emocionar. Aquele dia foi uma virada de chave para mim. Naquele dia, eu entendi o quanto o Miguel precisava de mim. E ninguém te explica isso quando tu recebe normal. Tem muitos pais que a gente vive no dia a dia que têm filhos com deficiência e que eles não aceitam. E por que eles não aceitam? Porque eles não viveram esse luto. A psicologia explica que o luto é quando tu perde algo com alguém que tu tem um vínculo emocional. Então, ali, aquele filho que a gente planejou tinha morrido. E a gente precisava passar por esse luto para poder acolher, o Miguel real. Esse dia foi um dia muito marcante para mim. Um outro dia marcante foi um dia que eu cheguei em casa
Nessa época, eu me sentia muito exausto, muito cansado, porque a gente estava trabalhando com metade do efetivo. Então, cada dia era um dia. Cada dia eu dormia pensando na escala, pensando em quem ia, quem não ia, como a gente vai fazer para dar conta. Porque pensa, tu está com a metade do efetivo e teu trabalho subiu 5 vezes ou mais. Eu cheguei muito cansado. Eu cheguei em casa, abri a porta, o Miguel estava num choro. Ele volta 6 horas, 6h30. O Miguel estava num choro desesperado. E eu olhei para a cara da minha esposa, ela pediu para eu não falar descabelado, descabelo em pé. Ela falou assim, não fala que eu estava descabelado. Eu cheguei, ela estava com o cabelo em pé, e no olho dela dizia assim, ó, me ajuda. E ali foi outra chave que virou. Eles precisavam muito da minha ajuda, só que eu estava sem energia. Energia zero. Sem vontade. A vontade que eu tinha era de sentar no sofá e ficar no sofá. E daí eu sentei, refleti, pensei, eles precisam da minha ajuda. A Helena precisa que eu chegue e tenha energia para poder ficar com o Miguel, brincar com ele, entreter ele. Eu não tenho. Nesse período, a Helena, daqui eu vou fazer um adendo para vocês. A força de vontade, ela é muito importante. Mas o ambiente que tu tá, ele molda como tu vai conseguir te portar. Como tu vai, se tu vai conseguir fazer as coisas ou não. Porque vai ter um momento que a força de vontade ela não vai te ajudar. Então, o ambiente, ele ajuda muito. Se tu quer implementar algum comportamento, alguma mudança na tua vida, tu precisa que as coisas ao teu redor estejam fluindo para que aquilo aconteça. E nesse período, a gente tinha 2 vizinhos que eles praticavam muita atividade física. E a gente via eles correndo 10 quilômetros. Desceu para correr 10 quilômetros. A gente pensava, doido da cabeça, correndo 10 quilômetros. Já tinham feito Ironman. E a minha vizinha chamou a Helena e convidou ela para correr. E ela começou a correr. E eu já tinha praticado atividade física antes de conhecer a Helena, e depois parei. E eu sei o quanto a atividade física, ela te reenergiza. Ela te dá resistência. E eu pensei, cara, atividade física, eu acho que vai ser o que vai me ajudar agora. Só que mesmo assim eu não conseguia. Ela falava, vai com nós, eu não ia. Vai com nós, eu não ia. E agora vem a importância de teu parceiro te conhecer. A minha esposa me conhece. Ela chegou para mim e falou assim, eu paguei 1 ano de academia para nós, ó, tá aqui. E eu falei, o quê? 1 ano? Não que eu seja mão de vaca, a pessoa fala em casa que eu sou mão de vaca. Lá na família também, lá da minha mãe também diz que eu sou mão de vaca, minha mulher diz que eu sou mão de vaca, aquele diz que eu sou mão de vaca, mas eu não me considero mão de vaca. Mas como ela me conhece, ela pagou 1 ano e eu falei, não, esse dinheiro eu não vou desperdiçar. Não vai fora. Comecei a treinar. E o único horário que eu tinha para poder ir era 5 da manhã. Eu ia antes de ir trabalhar. E, gente, quando eu voltei a treinar, eu chegava, às vezes, louco de sono, mas eu tinha na minha mente um porquê muito forte de estar ali naquela academia. Era para eu ter resistência, era para eu ter energia, era para eu estar bem, para poder ajudar a Helena e dar atenção que o Miguel precisava. E também, né, suportar todos os percalços do trabalho, pandemia, tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eu digo que um porquê forte ele ajuda muito. Tem a esposa de um amigo meu que ela quer muito engravidar. E ela começou a fazer academia e ela afinou. Por quê? O porquê que ela tem para estar na academia é muito forte. Então, faz com que ela prossiga naquele tratamento do que ela quer. Por isso que muitas vezes a gente acaba desistindo das coisas, porque a gente não vê um motivo real para estar ali, para estar fazendo aquilo. E aí a energia começou a voltar. Minha mente começou a clarear, comecei a ler, comecei a fazer outras coisas.
E lembrei de um colega meu de faculdade que em 2010 ele me indicou um treinamento. Eu sempre tive muita curiosidade sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. E ele falou para mim, pô, tem uma imersão lá no Rio Grande do Sul, o nome da imersão era DL. Eu fui para essa imersão, fim de semana. Começava na sexta, terminava no domingo. Lá eu participei de uma dinâmica chamada Rebirth, que ela tem a ver com respiração, faz um controle de respiração e ela altera teu estado de consciência. E ali vem algumas respostas, algumas lembranças. E, gente, foi transformador. Depois daquele fim de semana, algo se abriu na minha mente e eu me interessei ainda mais por esse tipo de assunto. Eu fui estudar PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Comecei a meditar e eu vi a diferença que faz 5 minutos de meditação no teu dia. De tu separar 5 minutos ao acordar ou durante o dia para te estar contigo mesmo, para te reconectar, para te poder te escutar. E 5 minutos com constância por dia, eles têm um resultado muito grande na tua vida. Assim. Tu vai ver a diferença antes e depois. Comecei a ler, comecei a frequentar palestras, comecei também depois a atender pessoas do Brasil, do exterior, com a PNL. E o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele mudou muito para mim, tá? Ele me fez enxergar coisas em mim que eu não enxergava. E agora eu quero convidar vocês, para vocês fecharem os olhos de vocês, porque eu quero fazer uma dinâmica com vocês e fazer algumas perguntas reflexivas sobre vocês, para ver se vocês estão olhando para a pessoa mais importante que são vocês mesmos. Então eu vou pedir para vocês fazerem 3 respirações longas. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Diz para mim, quem é você quando tira todos os seus papéis que você carrega? Pai, mãe, funcionário, chefe, cônjuge. O que sobra? Qual é a decisão que você sabe que precisa tomar e está adiando porque tem medo do que vai mudar? Quando foi a última vez que você fez algo por você mesmo? Não pelo filho, não pelo chefe, não pela empresa. Por você. E responder mentalmente. Isso. Agora, eu trouxe um brinde aqui. Caso alguém queira responder alguma das perguntas, claro, que se sinta confortável, para. Eu trouxe um livro aqui que ele se chama O Poder da Autorresponsabilidade. E eu gostaria de presentear alguém que queira responder alguma dessas perguntas aí e que se sinta à vontade. A gente lembra mais. Preocupado. Obrigado pela coragem. Qual pergunta que você respondeu?
que eu fiz por mim, né? Mesmo assim. Eu gosto de me presentear, de me levar para passear, assim, essas coisas, assim, faz bem pra gente, né? Até hoje de manhã teve uma questão sobre saúde mental, né? Assim, foi muito, não sei quem teve aqui, quem não teve, perdeu, assim. E foi muito bom, assim, muito proveitoso. Então, a gente quer tudo, né? Tipo, eu me presentear também e deixar a mulher em casa na aflição, né? Filhos, dessa. Eu procuro sempre caminhar junto. Tem vezes assim que eu lembro de. É isso que eu faço. Eu procuro um lugar agradável, um bom lanche. Entendeu? Assim, tem um lugar assim que eu pego e quando eu vou, eu digo para alguém: ó, descobri uma padaria lá em Águas Mornas, lá, baratinho, mas olha, sabe assim, porque assim não precisa tu ir lá perto do Carreiro. Vou me programar para ir para Gramado, sabe? Outra ali em Águas Mornas, ali gastar R$ 50, tem um bolinho, sabe? E é algo prazeroso, né? Deixa o teu carro ali, caminha na cidade um pouquinho, sabe? Isso para mim me faz bem. Contato com a natureza também. Salva de palmas para o Marco. Obrigado, Marcos. Essas perguntas foram justamente para vocês poderem olhar para a pessoa mais importante e refletir, porque foi isso que me ajudou nesse momento de turbulência que foi tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E agora a pergunta que fica: e o Miguel? Como é que está o Miguel? Como é que ficou o Miguel? Gente, hoje eu olho para o Miguel e eu não reconheço a criança que estava lá atrás, que chorava, tinha crise. Hoje o Miguel, ele fala, ele não fala de forma funcional, né? Mas ele se faz entender. Hoje o Miguel não chora mais. Hoje o Miguel já escreve o próprio nome. Ele está com 5 anos. Sabe todo o alfabeto, sabe as cores. Hoje a gente consegue sentar num restaurante junto com ele para comer. Coisa que a gente ficou muito tempo sem fazer, porque a gente não conseguia. Quando a gente ia à praia, o Miguel saía andando. Eu tentei colocar esse vídeo, mas não deu. Ele saía andando sim. E ele ia, se deixasse, ele caminhava 3, 4, 5 quilômetros sem destino. Hoje o Miguel vai para a praia, ele senta com nós, ele brinca, ele vai para a água, ele volta, ele mergulha. Hoje é outra criança. Isso foi graças às terapias e também o nosso empenho. E agora, um videozinho de como está o Miguel hoje, para vocês poderem ver. Pode aumentar o volume bem aí, Tony. Aqui. Aqui. Está escrito aqui? Aqui. Chocolate. E aqui? Silêncio. Esse é o Miguel hoje. É uma criança totalmente diferente daquela que tinha 1 ano, 2, 3, hoje ele está com 5, está na escolinha ainda, ano que vem ele começa no colégio. É uma apreensão para nós, né, pais atípicos, que a gente nunca sabe, não tem uma regra como a criança vai evoluir. Né? Então a gente sempre fica perguntando, será que vai, será que não vai? E eu já falei para minha esposa aliviar o coração dela nesse sentido, vamos fazer o nosso melhor. E ele vai entregar o que ele pode, o que ele consegue. E é isso. E para você perguntar para vocês também agora, e o casal? Como é que está o casal? Tinha aquela mulher com o cabelo em pé, né? Eu estava magro, seco.
Em 2024, a gente seguiu fazendo atividade física, né? E em 2024, a gente teve uma ótima surpresa, né? A gente fez a nossa primeira corrida de 5 quilômetros e ela foi junto com o pessoal do Correio. Então, a empresa que querendo ou não, me tirou o sono pensando em escala, hoje ela me ajuda a pagar o tratamento do Miguel e ela também nos deu esse baita presente que foi a nossa primeira corrida de 5 quilômetros oficial, que foi junto com o pessoal do Correio aqui, foi em 2024. Tá? Eu sou muito grato a essa empresa que nos proporcionou isso. Em 2025, a gente fez a nossa primeira corrida de 10 quilômetros. E esse ano, 2026, em maio, a gente vai para Porto Alegre, que é a nossa terra natal, fazer a nossa primeira meia maratona, que são 21 quilômetros. A gente está treinando para isso. O esporte, ele foi um refúgio para nós. Ele ajudou e muito. Eu acredito que das atividades terapêuticas que existem, o esporte é uma das atividades mais importantes, porque ela, além de ajudar na tua mente, né, ela ajuda muito, muito no teu corpo quando a gente pratica atividade física e daí ganha dopamina, endorfina, entre outros. E ela ajuda muito, mas muito, tá? Vocês viram lá que eu falei da onda, né? E tem uma frase que eu carrego comigo, que é: antes a onda vinha e me derrubava. E depois do autoconhecimento, eu conseguindo me entender, conseguindo saber o que me drena energia, o que me recarrega, o que me deixa triste, o que me deixa alegre. Como eu faço para poder não ficar tão triste? Como eu faço para me recarregar? Quando eu consigo me compreender, hoje a onda vem, mas ela só molha e chacoalha. Ela não derruba mais. E o que é a onda? A onda, ela pode ser um filho com uma comorbidade, ela pode ser um problema que tu tenha no trabalho, ela pode ser um problema que tu tenha financeiro, ela pode ser um problema que tu tenha na tua vida. E eu acredito que todo mundo, que todos os colegas, cada um tem a sua vida, e com certeza tem uma onda. Uns uma onda menor, outros uma onda maior. Porém, o que vai mudar? Aí eu carrego essa outra frase aqui que eu acho muito bonita, que é de Jean Paul Sartre. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Aí muda tudo. Aí muda o jogo. Porque tem muita coisa que a gente não escolhe para acontecer. Ela simplesmente acontece. E aí a forma como tu vai reagir, a forma como tu vai lidar com isso, é o que vai fazer a diferença. E agora, nesse vídeo, eu faço uma analogia que é um caminho, né? Essa onda vai vir, e assim como foi o autismo, como foi chegar aqui em Santa Catarina, foi um caminho. E eu vejo que o caminho, uma parte bem difícil a gente já passou. Eu vou dizer, Rafael, mas tu já passou por tudo? Não, eu tô no meio. Mas com certeza uma parte já passou. E como passou para mim, com certeza, se algum de vocês está enfrentando algum momento, vai passar para vocês também. Mas vocês se autoconhecendo, com certeza, vai ajudar aí muito nessa passagem. Entendeu? Eu deixo esse vídeo aqui, que ele meio que simboliza isso, essa passagem. Um caminho escuro, que depois pode ter, sim, um final feliz. Eu disse para o Miguel com a mãe dele, ele entende vários pontos que antes ele não entendia.
Então, eu quero agradecer a presença de todos. Essa foi uma história sobre autismo e autoconhecimento. Espero que cada um saia um pouquinho melhor daqui. Obrigado. Tive o choro hoje. Eu choro muito. Depois que o Miguel nasceu, eu fiquei muito emotivo. Querido colega Rafael, muito obrigado por compartilhar da tua história, da tua vivência, do teu conhecimento. Mas muito obrigado também por ser essa pessoa gentil, educada, esse homem desconstruído, mas esse baita amigo e colega de trabalho que faz da nossa convivência cada dia sempre melhor. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar a Ana para entregar um presente, mas a Ana está desconstruída também. Porque a Ana, ela insistiu tanto para que tu viesse, que eu disse, Ana, mas não tem horário. Ela disse, mas a gente dá um jeito. Eu digo, mas não tem, já está tudo cheio as palestras. A Ana disse, não, mas a gente aperta, por isso que deu essa confusão de horário. Mas ainda bem que a Ana lutou por isso. Muito obrigado, Ana. O colega Vilney pode entregar uma lembrança e um certificado para a gente ver. Só precisa. Obrigado.